Flamengo, ele vai pro jogo. Felipe Luiz arma Arapuca pro Internacional, perfeito, hein? Vamos falar sobre isso, Jorginho, mais um chegando, Inciso, Pitico, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal. Se inscreveu? Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Sabe onde eu tô passando agora? Aonde vai ser o estádio do Mengão? Olha aí, minha rapaziada. Tá vendo aí, ó? Lá a chaminé ali. É aí que vai ser o estádio do Flamengo, porque eu tô chegando aqui no estádio do Maracanã para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo Internacional e Flamengo diretamente do Maraca às 9 horas da noite. É lógico, passar várias informações aqui para vocês e meus amigos. A primeira coisa que eu peço, eu tô ainda dentro do carro, que eu falei, não, tem que gravar logo esse vídeo, tem muita novidade para passar para vocês aí. A primeira coisa que eu peço é que seja um campeonato brasileiro diferente. Que seja um campeonato brasileiro que os jogadores do Flamengo, que a comissão técnica, assim como vem prometendo, né, leve a sério, leve a ferro e fogo todas as 38 rodadas. Porque nos últimos anos, desde 2020, o Flamengo não leva a sério as 38 rodadas. Sempre prioriza ali em Copa do Brasil, em Copa Libertadores da América. Então que esse ano seja diferente. É o principal pedido que eu faço para essa primeira rodada, que é muito importante que o Flamengo vença, né, esse primeiro jogo para começar com o pé direito, começar com os 3 pontos e quem sabe já largando na frente de todo mundo aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, beleza? É inadmissível que o Flamengo fique 5 anos sem vencer o Campeonato Brasileiro. Não dá, tem que vencer esse ano. E vambora que esse é o início da jornada. Início de uma jornada longa que vai ser a temporada de 2025. O elenco do Flamengo fez um trabalho de leve ativação por volta das 11h30 da manhã, beleza? O Felipe Luiz define a lista de relacionados logo após o trabalho do pré-almoço. Estreia no Brasileirão é às 9 horas da noite. Vocês sabiam que o Flamengo tem o terceiro melhor aproveitamento do Brasil em 2025? Tá, isso não tem o melhor, né? Porque eu tô pegando as partidas lá de trás, que o Flamengo jogou com um time alternativo, jogou recheado de garotos, jogou com Pablo, né? Enfim, aquela zaga Pablo e Cleiton, que o Cleiton não teve culpa nenhuma, né? Infelizmente o Pablo atrapalhava ele ali. Então eu tô pegando desde lá de trás, no início da temporada oficial. O Internacional lidera o ranking. Aliás, o Inter não perdeu nenhuma partida oficial nesse ano ainda de 2025. Mas vale lembrar que o Campeonato Gaúcho tem um nível abaixo até em relação ao Campeonato Carioca, e a equipe do Internacional também contou com um adversário, o Grêmio, por exemplo, que é o adversário mais complicado para eles, está bem fragilizado nessa temporada de 2025, foi facilmente batido nas finais do Gauchão, então tem que levar em consideração isso também, apesar, é claro, do Internacional vir fazendo um bom trabalho, né, com o Roger Machado à frente aí, beleza? E o Ceará é o segundo melhor aproveitamento, o Flamengo é o terceiro, beleza? No retrospecto geral entre Flamengo e Internacional, meus amigos e minhas amigas, a equipe, rapaz, temos quase um empate técnico, olha que loucura, são 110 jogos na história entre as duas equipes, beleza? 33 empates, 38 vitórias do Flamengo, 39 vitórias do Internacional, 142 gols marcados pelo Flamengo e 156 gols marcados pelo Internacional. Eu lembro na minha infância, cara, quando falava Flamengo e Inter no Beira-Rio, aquele time paupérrimo do Flamengo, na época das vacas magras, eu já me tremia todo, porque era sinônimo que o Flamengo ia tomar uma saraivada, que o Flamengo ia tomar uma bolachada do Internacional. Mas os tempos mudaram, o Flamengo está a caminho de reverter esse retrospecto. No ano de 2019 nós eliminamos o Internacional
da Copa Libertadores da América. Em 2020, o Flamengo vence o título brasileiro em cima do Internacional com uma vitória aqui no estádio do Maracanã. Então é um freguesinho do Flamengo também, a equipe do Internacional, apesar de ter o seu retrospecto favorável em relação aos colorados. Mas é uma vitória só. E hoje é o dia de igualar essa bagaça, beleza? O Felipe Luiz, como treinador do Flamengo, no comando técnico do Flamengo, são 28 jogos, 19 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. Um retrospecto assim realmente impressionante. 48 gols marcados, 14 gols sofridos. E vale lembrar que essas informações eu tô tirando aqui do guia de mídia do próprio Flamengo, rapaz. O Flamengo tá disponibilizando... Olha o Maraca aí, minha galera. A galera já vai chegando, já vai procurando ali, né, o ingresso, aquela coisa toda, né, mas vale lembrar que o Maracanã tá fechado ainda, tá? Tô bem cedinho aqui porque vou fazer a transmissão da Pedrão RNTV. Então o Flamengo tá liberando esse arquivo de mídia aí também para a imprensa, né, ter esses dados aqui de forma oficial da instituição do clube. Bem bacana. O gramado do Maracanã aqui do meu lado, o estádio Mário Filho, passou pelos últimos cuidados para Flamengo Internacional e a tendência é que tenhamos um tapete, um verdadeiro tapete para essa estreia no Campeonato Brasileiro, beleza? Falando em estreia de Campeonato Brasileiro, eu fiz um levantamento aqui das últimas 10, 11 últimas estreias do Flamengo em Campeonato Brasileiro. E nitidamente nós vemos aqui um verdadeiro equilíbrio, rapaz. Pois é, lá em 2014 o Flamengo empata em 0-0 com a equipe do Goiás na estreia do Campeonato Brasileiro. Em 2015 o Flamengo perde para o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Em 2016 o Flamengo vence o Sport aqui no estádio do Maracanã. Em 2017 o Flamengo empata com a equipe do Atlético Mineiro aqui no Maraca. Olha que coisa linda, vai estar lotado o Maraca. Já passo aí a informação sobre os ingressos vendidos, beleza? Em 2018 o Flamengo empata com o Vitória lá no Barradão. Em 2019, ano que o Flamengo foi campeão, o Mengão vence o Cruzeiro por 3-1. Em 2020, o Flamengo perde para o Atlético Mineiro aqui dentro do estádio do Maracanã, no entanto vence o Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2021, o Flamengo vence o Palmeiras aqui também no estádio do Maracanã. Em 2022, o Flamengo empata em 1-1 contra o Atlético Goianiense fora de casa. 2023, 3-0 o Flamengo. O Sampaoli estava prestes a colocar as suas mãos ali no time do Flamengo. O Flamengo venceu ainda com o Mário Jorge aqui no Maracanã. E em 2024 o Flamengo venceu a equipe do Atlético Goianiense, né? Fora de casa, aliás, com um gol belíssimo de falta do Nico de la Cruz. Eu estava lá no Serra Dourada na ocasião, a partida não aconteceu no estádio, no Antônio Ascioli, no estádio do Atlético Goianiense, beleza? Vamos avançando aqui, que tem mais coisa pra gente comentar. No dia 1º de dezembro de 2024, foi a última vez que as equipes se enfrentaram entre Flamengo e Internacional pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, aqui no estádio do Maracanã. Na ocasião, o Flamengo venceu o Inter por 3-2, com 2 gols de Michael e 1 gol do zagueiro Léo Ortiz. O Wesley e Ener Valencia descontaram para o Clube Colorado. O Flamengo chegou a abrir uma vantagem de 3-0, né? Tava 3-0 para o Flamengo na ocasião, acabou que deu uma relaxada ali no final. As chances do Flamengo ser campeão brasileiro eram ínfimas, eram pequenas, né? Eram ridículas, e o Flamengo fez um bom papel, lutou pelos pontos até o final e venceu, na ocasião, a equipe do Internacional, beleza? Até o momento, para a partir de hoje aqui no estádio do Maracanã, eu vou até sair do carro aqui para deixar o Maraca de fundo aqui para vocês acompanharem como está a movimentação aqui no estádio do Maracanã. Olha aí, pessoal, né? Temos o sol aí um pouquinho cobrindo a gente, mas ó, até o momento, aqui para o jogo no estádio do Maracanã, foram vendidos cerca de 39 mil ingressos. Pois é, meus amigos e minhas amigas, 39 mil ingressos foram vendidos para o jogo que acontece daqui a pouco. Aqui no Maraca, movimentação bem pequena aqui ainda, mas vocês já podem conferir as grades no entorno aqui do estádio, é porque vai receber, de fato,
casa cheia para esse confronto aqui, beleza? Com transmissão da Pedrão RN TV. Então conto com a sua presença, hein, torcedor rubro-negro. Pedrão RN TV. Vai lá e confere a transmissão com WL, o homem mais alto do mundo, e também com o Gordola, o homem mais pesado do mundo. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, o Antônio Oliveira, técnico português, ex-técnico da equipe do Cuiabá, deu uma entrevista ali, o torcedor passando com as camisas rubro-negras, coisa linda. Ele deu uma entrevista ao Charla Podcast e enalteceu o diretor de futebol do Flamengo, seu compatriota, o português José Boto. E ele disse o seguinte: sobre essa ideia do Boto de criar essa transversalidade a uma ideia de jogo para uma cadeia de futebol do Flamengo é sensacional. Isso é uma ideia que eu defendo o ensino do jogo desde a base. Porque nós estamos a criar e formar jogadores para onde? Para o time de cima. Ou seja, ele fala, o Antônio Oliveira, que o José Boto... Abraço para quem? Serginho do Aracaju. Um abraço aí pro Serginho do Aracaju, tamo junto. Então, o José Boto, meus amigos e minhas amigas, ele quer justamente implementar essa filosofia de jogo no Flamengo, de jogar na base o que se joga no profissional, pro atleta ir pro profissional, sabendo como se joga, né? Esse é o grande X da questão. Alô, rapaziada de Salvador, Bahia. Feliz aniversário, Bahia. Aliás, Salvador, na Bahia. A capital baiana comemora os seus 476 anos de idade. Rapaz, que loucura. Lá tem as embaixadas Fla Bahia, Cheflá e Fla Massa Baiana, convocando a nação para assistir o jogo da estreia do Brasileirão na Pedrão RN TV, hein? Então espero todo mundo aí na Pedrão RN TV para acompanhar essa estreia do Campeonato Brasileiro. Hoje é aniversário também de Curitiba, rapaz. Olha aí, 332 anos, né? Lá que tem a Fla Churrasco, a embaixada oficial, convida todos para celebrar e torcer pelo Mengão. Vambora, galera, da Fla Churrasco aí de Curitiba, beleza? Pessoal, ideia do Flamengo para brigar pelo Brasileirão e a Libertadores é o seguinte: o Flamengo, de fato, vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Já tivemos declarações aí do técnico Felipe Luiz acerca disso, do José Boto, do presidente BAP, enfim. Mas o foco será o jogo a jogo. A ideia é que Felipe Luiz use a melhor escalação possível para o jogo que for considerado o mais complicado de cada semana. Ou seja, se o adversário mais difícil for na semana pela Libertadores, a grande chance do treinador colocar time misto na partida anterior, pelo Brasileirão, com uma equipe menos difícil. Por exemplo, você tem o River Plate pela Libertadores. No meio da semana você pega o Vitória, com todo respeito ao Vitória, você bota uma equipe competitiva ali, no confronto diante da equipe do Vitória, mas bota os fuzil para rolo mesmo contra o River Plate, porque o River Plate é mais difícil. Isso não significa que não vai valorizar o brasileiro, que não vai priorizar o brasileiro. Isso significa uma gestão do elenco. Quando você caga pro brasileiro, é quando você tira meio time do jogo e aí foca tudo nas Copas. Isso aí é cagar pro Campeonato Brasileiro, que a gente viu nos últimos anos. Então, vamos torcer para que isso seja feito com mérito. Gente, o Flamengo vai sofrer oscilações ao longo da competição. É uma competição longa, são 38 rodadas, vence a equipe que oscila menos. Todas as equipes, sem exceção, irão oscilar no campeonato. Porque tem outras competições em paralelo, porque tem uma série de fatores. Mas vence quem oscila menos. O Flamengo tem elenco, tem time para oscilar menos no Campeonato Brasileiro, beleza? Aliás, a rodada que Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo pediram à CBF para que fosse adiada em função da viagem para o Mundial de Clubes, foi adiada. Essa é a notícia boa. A rodada foi adiada, seria uma partida entre Flamengo e Sport pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo foi adiado e o último dia do Campeonato Brasileiro vai acontecer, o último jogo do Campeonato Brasileiro antes do Mundial, para o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, irão acontecer entre as datas do dia 31 de maio ou 1º de junho. Vai lembrar
que no dia 11 de junho o Flamengo embarca para a viagem nos Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes, beleza? Mister a caminho da seleção brasileira. É isso mesmo, torcedor. CBF está próxima de fechar um acordo com Jorge Jesus para ser o novo técnico da seleção brasileira. O técnico português concorda em rescindir o seu contrato com Al Hilal e assumir imediatamente a seleção nacional. Vai dar certo, e se o Mister assumir a seleção brasileira será a grande campeã do mundo no ano de 2026 nos Estados Unidos. Estou cravando isso para vocês aqui, dia 29 de abril de 2025, em frente ao Maracanã. O Brasil será campeão do mundo se o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira em 2026 nos Estados Unidos. Depois, para pegar o vídeo, pode me cobrar, tá? Vamos lá. Jorginho e mais um camisa 10. São esses os dois reforços que o Flamengo busca para o meio do ano. E a tendência, pessoal, é que esse camisa 10, inclusive, essa informação nova, a gente já tinha essa informação, mas vou acrescentar uma coisa aqui com vocês. Existe uma sondagem do Flamengo por parte do Andrés Pereira. O Flamengo sondou o Enciso, sondou o Almada. O que mais interessou foi o Andrés Pereira, mas por conta do seu alto valor, do seu alto salário, acabou que o Flamengo não fechou a contratação ainda. No entanto, é uma negociação. Quem sabe ele não possa reduzir esse valor. E o Flamengo quer esse jogador para bem antes do Mundial de Clubes. Ali pro final do Campeonato Brasileiro. Essa é a informação. Tá? Provável escalação. Agora o pega pra capar, não tem pra onde correr. Entrou no trem fantasma, fechou a porta, tem que ir até o final, tem que ir até a luz do túnel se fechar, não adianta mais. E o negócio é o seguinte, provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Nico de la Cruz, Luiz Araújo, Gonçalo Plata, Michael e Juninho ou Bruno Henrique. Essa é a escalação do Flamengo. O Bruno Henrique ele já está recuperado da lesão, o Gerson não está recuperado da lesão, o De Arrascaeta não está recuperado da lesão, o Danilo também ainda não está recuperado da lesão e infelizmente não virão para cá, mas vai ter BH, tá? Pela equipe do Internacional, meus amigos e minhas amigas, você vê que o Flamengo ele escala o meio-campo bem denso aí com Eric Pulgar, De la Cruz, e o Luiz Araújo circulando ali, porque a equipe do Internacional é uma equipe que gosta muito de ter a bola. O Flamengo também. Então, o Felipe Luiz ele vai tentar anular essa posse de bola de qualquer forma do Internacional, que a arma do jogo é a bola. Você tirou a bola, acabou. Né? E o Flamengo sabe fazer isso de controlar bem o jogo. Não tem Arrascaeta, não tem Danilo, não tem Gerson, não tem Vinha, não tem Pedro, por parte da equipe do Flamengo. Na equipe do Internacional, nós teremos aí o goleiro Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabé e Fernando Vitinho, que não é aquele que jogou no Flamengo, tá? Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Ener Valencia. Destaque aí para o Alan Patrick e para o Ener Valencia. Tem que tomar cuidado com esses dois atletas aí que são os destaques da equipe do Internacional. O Ener Valencia, inclusive, vem bem nessa temporada, tá? Quem apita o jogo hoje é Davi de Oliveira Lacerda, bandeirinha número 1, Neuza Inês Bach de São Paulo, Davi Oliveira Lacerda do Espírito Santo, Capixaba. O bandeira número 2, Douglas Pagung, e o VAR Caio Max Augusto Vieira. E o Pedro, meus amigos, tá ficando nos trinques. A informação é que treinou hoje, mas o Pedrão, como eu disse, só volta para a segunda quinzena de abril. Não volta agora. Segunda quinzena de abril, o Pedrão vai voltar. Brasileiro, Libertadores, essa coisa toda. Olha o homem mais alto do mundo. E olha o Gordola ali, o homem mais pesado do mundo, junto comigo, ó. Junto comigo, tá aí o Maraca.
Vambora, Pedrão RNTV Transmissão, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.